Seja muito bem-vindo a esse lugar, você que também nos acompanha pelas mídias sociais, onde você estiver, se nesta hora ou numa outra hora, que o Senhor ministre o seu coração, que seja um tempo de ouvirmos a palavra do Senhor e sermos ministrados pela sua palavra. Continue firme até o fim. Amém? Continue firme até o fim. Amém, igreja. Fale para quem está do seu lado aí. Continue firme, meu irmão. Até o fim. Glória a Deus. E é isso que nós estamos falando nesses últimos domingos, no livro de Daniel. E Daniel é um livro assim, denso, profundo, e que fala muito aos nossos corações. A interpretação, a leitura do texto de Daniel tem muito a nos ensinar, e temos visto dessa plataforma o Senhor falar aos nossos corações. Falamos do capítulo 1, né, foi falado aqui, depois do capítulo 3, primeiro, sabendo se portar na Babilônia, continue firme até o fim, sabendo se portar na Babilônia, e depois passamos para o capítulo 3, porque o capítulo 2 vai ser depois trabalhado com outro capítulo, mas no 3, continue firme até o fim, resistindo quando for provado, quando os 3 jovens são lançados na fornalha de fogo ardente, que foi aquecida muito mais vezes do que o de costume, até os homens que levaram aquele jovem até a fornalha foram queimados, mas eles ali foram protegidos desde o início, né? Desde o se chegar na fornalha, ser jogado, e ali viram um 4º homem na fornalha, uma canção, né? Que a gente também louva o Senhor, que falei, há outro homem na fornalha. E retirado desse texto de Daniel, em que aparece ali o anjo do Senhor. Alguns falam que é até uma epifania do próprio Jesus Cristo, que está simbolizando, porque o Antigo Testamento é isso, ele sempre nos traz esse reflexo para o Novo Testamento. Nós temos que ler sempre o Antigo Testamento, olhando, espelhando aquilo que viria em Cristo Jesus. E no finalzinho do capítulo 3, o pastor Edson falou há 2 semanas atrás, semana passada nós tivemos um musical, e ele até falou que há um processo ali, no finalzinho da sua palavra, na mensagem, falou que é um processo de conversão de Nabucodonosor, que era o rei, esse que mandou jogar esses homens na fornalha, esse que tinha levado cativo o povo de Israel. E aí, ele, nesse finalzinho do texto, ele faz um decreto falando que todos deveriam, no verso 29 do capítulo 3, todos deveriam honrar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Todo povo, toda nação, toda língua que disser blasfêmia contra o nome, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e que suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que não possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Então nós temos esse rei passando por esse processo de reconhecimento desse Deus soberano, desse Deus que nós somos chamados a servir. E nesta manhã eu quero compartilhar com vocês: fique firme até o fim, sabendo que com Deus não se brinca. Fique firme até o fim, sabendo que com Deus não se brinca. Vamos ler juntos então? Desde o começo? Fique firme até o fim. Muito bem, sabendo que com Deus não se brinca. Olha só, esse rei Nabucodonosor, então ele passa por esse processo. Eu vou ler o capítulo 4 com vocês. Eles têm 37 versículos, mas nós não vamos lê-lo agora por completo. E eu dividi ele em 4 blocos. Eu quero que você comigo nesses 4 momentos. Se você já quiser abrir sua Bíblia aí em Daniel capítulo 4, você também que está nas mídias sociais aí, onde você estiver, abra sua Bíblia. Se você estiver com o celular, então você vai acompanhar comigo, né? Ou você estiver com sua Bíblia física, se você estiver na sua casa, pegue sua Bíblia de papel, impressa, né? Ou quem sabe no seu tablet, no seu celular. Mas eu quero que você deixe esse texto aberto, que nós vamos caminhar por ele. Nós vamos dividi-lo em 4 blocos e nós vamos então perceber esse processo na vida do rei
Nabucodonosor. Ele conclui o capítulo 3, Daniel, falando que esse rei está num processo de conversão. Ele faz um decreto para que ninguém blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele fala que bendito seja o Deus deles, né? Então é interessante que ele não fala bendito seja o nosso Deus. Ele não usa essas expressões em que ele já estava convertido e entendendo o monoteísmo, entendendo um Deus único. Mas ele faz o decreto falando que bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele fala que ninguém deveria blasfemar, que ninguém deveria fazer nada, né? E ele faz prosperar esses jovens. Mas aí no capítulo 4, nós vemos então um processo na vida deste homem. E é esse processo que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, né? E a primeira coisa que nós vamos ver olha só a ideia que eu tive aqui sobre o primeiro ponto. A postura de um convencido. Antes de ler meu texto, apenas refletir com você. Eu não quero fazer juízo de valor aqui, tá? Quem julga é o Senhor. Mas esse texto vai nos mostrar a postura de alguém que está num processo de conhecer a Deus, mas ele se torna um convencido, ao invés de um convertido. Tá? Eu não achei outra palavra para utilizar aqui, não quero que essa palavra seja usada de forma pejorativa, mas eu quero que você entenda esse processo. E olha só o que diz o capítulo 4 de Daniel, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais, as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos, as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Pai, nós lemos a tua palavra e vamos continuar lendo esse capítulo, o capítulo 4 de Daniel. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor complete a tua palavra, que o Senhor traga aos nossos olhos clareza, a nossa mente discernimento e ao nosso coração um espírito, um coração voltado ao Senhor, Pai, que possamos ser mensageiros daquilo que o Senhor falou no meu coração, que cada vida aqui seja uma terra fértil, produtiva para a tua palavra. Nós oramos assim em Cristo. Amém. A postura de um convencido. Olha só, esse texto, ele traz esse primeiro momento desse rei, que eu quero ter que vocês identifiquem comigo, 2 sinais aqui. O primeiro está nos versos de 1 a 2. Quando ele fala assim, o rei Nabucodonosor, né, que seja paz, seja multiplicada, parecer-me bem, tornar-me conhecido os sinais, as maravilhas que o Deus Altíssimo tem feito para comigo. É um discurso, né, de um convertido. Alguém que se encontrou com Cristo, alguém que teve uma experiência religiosa, alguém que fez e que viu algo de Deus sobrenatural. Então, parece-me que ele ainda está assim, vislumbrado com o que ele presenciou no capítulo 3, daqueles 3 homens serem jogados na fornalha, e os soldados que levaram foram queimados, e eles 3 sobreviveram, e ele fala, saiam daí, venham até aqui. Ele fala, o Deus de vocês realmente é diferenciado, vamos adorar esse Deus. E no capítulo 2, ele demonstra isso. Ele fala, no capítulo 4, ele começa falando isso, que esse Deus que fez maravilhas,
e parece-me bem tornar conhecido esses sinais, essas maravilhas do Deus Altíssimo que tem feito para comigo. Mas aí, e é interessante como Deus prova os nossos corações, que esse homem começa a ter alguns sonhos, algumas visões. No outro capítulo, quando ele fala de sonho, ele chama essas pessoas e pede para que eles contem como foi o sonho. Não é? E Deus dá a Daniel essa sabedoria de contar como foi, porque ele não contou o sonho aqui. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que ele conta o sonho, para as pessoas tentarem discernir e contar o que fala. Mas aqui é um fato interessante, porque quando ele baixa novamente ele chama de decreto aqui, que era uma forma do rei se comunicar com o seu povo, se achegam a eles pessoas que ele utiliza para que eles interpretassem o seu sonho. Então por isso que eu usei essa expressão de convencido. Ele é aquele cara que está nesse processo, como eu estive um dia, de estar na igreja, de participar, de ser um jovem que foi a um retiro e ali sentiu o toque de Cristo, mas que ainda eu estava nesse processo de que se alguém viesse falar algo comigo, e lá no Rio de Janeiro, se eu tivesse uns 10 reais para jogar no bicho, de repente ganhar 20 com aquele dinheiro, né? Ou então, se alguém viesse falar alguma coisa, e era muito comum essa mistura religiosa, tá? No Rio de Janeiro, e lá tinha aquele lance de adivinhações, jogar búzios, né? E eu escutava muito aquilo, nunca fiz não, irmão, mas eu vi o pessoal falando sobre aquilo, né? E adivinhações e algumas influências de algumas religiões contrárias àquilo que é a palavra do Senhor. Os nossos corações às vezes estavam bem inclinados. Você viu o texto? Ele diz que ele tem esse sonho e ele faz esse decreto e se aproxima dele. Magos, encantadores, caldeus e feiticeiros. E ele conta o seu sonho. Então ele fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu até estou nesse processo aqui, mas aconteceu um negócio diferente aqui. Eu tive um sonho, estou tendo algumas visões, e se vocês puderem me dar uma força, né? É tipo assim, né? Eu sei que Deus está comigo, mas se um feiticeiro conseguir abrir o animal lá e ir nas vísceras do animal, e aí ler a interpretação, que era uma das formas dessa região do Antigo Testamento eles faziam, né? Se você conseguir interpretar com os seus deuses, se você e os magos conseguirem olhar as estrelas, né? E fazer lá os seus cálculos e falar comigo o que está acontecendo, eu vou aceitar. Então, por isso que há nesse momento uma perspectiva de uma postura de convencimento. Você está vindo à igreja já há algum tempo. Você conhece Cristo, você já ouviu a palavra, mas está faltando algo mais, está faltando um passo a mais, porque às vezes você tem dado ouvido a encantadores dos nossos dias, aos magos, aos feiticeiros, às adivinhações, as coisas do nosso cotidiano que às vezes você, hoje facilidade, né, com as mídias sociais, coisas assim, tem falado e tem trazido respostas ao seu coração. E aí no finalzinho do verso 7 diz que eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação, né? Então aqui nós temos nesse primeiro momento a postura de um homem convencido, né? No primeiro estágio parece que ele está convertido a Deus, porque ele fala, olha, vamos declarar esse Deus, vamos professar esse Deus, que ninguém fale mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas aí num segundo momento parece que ele está um homem convencido, porque ao ter um sonho, ao invés dele buscar o Senhor, ele ouve outros que dentro dessa realidade se tornavam politeístas, porque acreditavam em outros deuses e tentaram trazer uma resposta para ele. Mas ele conta o sonho e nenhum deles puderam revelar a sua interpretação. E aí, em contraponto, no segundo bloco que eu quero trabalhar com vocês agora, é a postura de um filho de Deus. Aqui nós vamos ver então, a partir desse verso que nós vamos ler com vocês, a partir do verso 8, qual a postura de um filho de Deus. Olha só o verso 8 que diz aí, você que está com sua Bíblia, acompanhe comigo. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus.
Ele tem o espírito dos santos deuses. E eu lhes contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Você viu que ele dá uma misturada aqui na coisa, né? Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa. Essas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra. As aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em voz alta: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à árvore do campo, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Esse foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu, se tornou forte, cuja altura chegou até os céus, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, o Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu. O seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem um toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Verso 24. Essa é a interpretação, ó rei. Esse é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu Senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, a sua morada será com os animais selvagens, o Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco das árvores, da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho,
Abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. A postura de um filho de Deus. É um texto belo que traz uma poesia muito significativa, né? O rei conta o sonho, os detalhes, e Deus dá esse sonho a esse rei. Nesse primeiro momento do seu convencimento, ele declara a majestade de Deus, mas ele escuta pessoas das mais diversas, que serviam a outros deuses. E que ele sente no seu coração que não era essa a interpretação. Então ele manda chamar Daniel, Beltesazar. E que ele reconhecia como o chefe dos magos, aquele que era o cara colocado por ele para cuidar dessa área espiritual do seu reino. Ele conta para Beltesazar, ele conta para Daniel. Ele fala os detalhes. Ele conta as miúças do seu sonho. Daniel fica perplexo. O rei até fala, não fique perplexo com essa interpretação, venha, pode me falar. Mas aí nós vemos a postura de um filho de Deus. A postura que reflete aquilo que Cristo fez por nós. A postura que reflete em Daniel o precursor, aquele que ele estaria sendo o espelho de Cristo, quando ele abre os seus lábios. E aí eu quero então pensar algumas coisas com você com relação a essa postura do Filho de Deus. A primeira delas, a sua apresentação. Por fim, Daniel apresentou-se, esteve à frente, esteve junto. Olha só como que nesse universo que nós vivemos, nós somos chamados esses filhos de Deus. E nós temos que aprender com Daniel a nos postar, a nos apresentar, né? Ele está ali, sabendo que ele tem uma grande missão. Quando nós temos escutado, capítulo 1, foram sacados do seu povo, todo o seu povo foi levado cativo, e ali foi retirado esses 4 jovens, para que aprendessem da sua cultura, e essa é uma forma estratégica de conquista, tentar mudar a cultura da pessoa, mudar a religião, mudar a sua língua, para que o conquistado passe a pertencimento, a ter o sentimento de pertencimento do conquistador. E foi isso que aconteceu com esses jovens. Mas Daniel e seus jovens têm uma postura de não se contaminar. E aí faz a estátua no capítulo 3. Eles têm a postura de não se prostrar perante a estátua. E agora ele tem a oportunidade de falar com o rei. E ele se apresenta perante o rei. Como eu e você temos nos apresentado perante aos dominadores desse mundo perdido? Como a igreja tem se apresentado perante as estruturas que reinam, as estruturas que estão postas aí, e que não há nenhum governo que não seja posto pelo Senhor, não há uma autoridade que não seja liberada pelo Senhor para que seja colocada. E nós, como igreja do Senhor, que somos esses detentores da interpretação, que Deus nos deu isso graciosamente, ao lermos a Bíblia, e a termos pessoas que vêm nos procurar para falar, cara, o que está acontecendo com esse mundo? Olha, está acontecendo isso na minha vida. Como que nós nos apresentamos? Então nós vemos aqui Daniel se apresentando ao rei, ouvindo a sua história. Então ele começa a apresentar ao rei, diz o verso 8, né? Que ele se apresenta ao rei, que é chamado Beltesazar, e no verso 9 ele fala, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem um espírito, né? E ele confunde, né, dos deuses, e que há mistério e que não há mistério que você não possa explicar. Eu vou lhe contar o sonho que eu tive, para que me diga o que ele significa. E lá no verso 18 diz, este foi o sonho que eu te contei, você, Beltesazar, diga a interpretação, que os meus sábios do reino não puderam me revelar a interpretação, mas eu sei que você pode, porque tem um espírito do Santo Deus. Olha só, nesse processo de conversão deste rei,
ele começa a falar que, cara, tem alguma coisa diferente em você, eu tenho visto isso. E a igreja é essa igreja que tem que ser esse algo diferente, que os reinos do mundo vêm nos perguntar. Nós temos a resposta. O problema da igreja é quando ela para de responder às perguntas do mundo. O problema é quando a igreja para de ser a resposta da sociedade, das aflições, das dores, das angústias, dos medos, do luto, de tudo o que nós vivenciamos. Nós, como igreja, não para nos orgulharmos, mas Deus nos deu essa graça de sermos a resposta para esse mundo perdido. O rei fala com Daniel. E essa é a diferença do Filho de Deus na sua apresentação. Segunda coisa, a diferença na forma de falar. Daniel escuta o que o rei fala. E aí ele fica perplexo, porque, quem sabe ali, não diz o detalhe do texto, mas vamos imaginar o rei olhando aquele homem, e ele faz uma cara tipo assim. Deu ruim, né? No coração dele assim, né? Hoje falaria isso, né? A coisa tá complicada. Mas o rei, olha só o que o rei fala para ele: Beltesazar, não deixe que o sonho e sua interpretação te perturbem. Tipo assim, pode falar o que você está para falar. Fala aí, o que está acontecendo? Aí ele fala assim: meu senhor, quem dera que o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, o que acontece? Lá nos versos e no capítulo anterior, e todos que se aproximavam dele, bajulavam o rei. Oh, rei, olha que maravilha, são os seus inimigos. Não, você é o cara, você é o rei. E aqui Daniel teria essa oportunidade, né, que era chamado de Beltesazar pelo rei, de falar: não, então, né, tá tranquilo, né, vamos ver como é que vai fazer. Não, ele fala assim: rapaz, a coisa complicou. Quem dera que essa interpretação fosse para os seus inimigos. Mas Daniel, ele usa de uma linguagem não agressiva para falar de uma realidade dura. E nós, como igreja, a nossa postura de filho de Deus, nós precisamos cuidar da nossa forma de falar. Como alcançar o coração de alguém. Como falar uma palavra que fale o coração. Temos que ser firmes, mas com os cuidados para não machucar. O cuidado para ganhar essa pessoa. Então nós vemos aqui essa forma a postura de um filho de Deus na palavra, no jeito de falar. Nós vemos aqui a postura do filho de Deus na sua sabedoria. E essa sabedoria só pode vir de Deus. E esse é o reconhecimento que o rei faz na vida de Daniel. Olha só o verso 24. Essa interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o meu senhor rei. Ele está aqui, numa postura de submissão àquele governante. Nós, como igreja, temos, no geral, na história, essa postura, mas nós, como igreja, como pessoas, não podemos ser submissas. Nós temos que usar a nossa ação profética, no sentido da denúncia, no sentido do posicionamento, no sentido de falar. E nós, como pessoas, indivíduos, é a mesma coisa. Deus nos dá, como filhos de Deus, a palavra. Como filhos do Senhor, a apresentação de sabermos nos postar perante quem é que seja. Deus nos dá o conhecimento que vem do alto, porque Ele fala: Senhor, essa interpretação vai ser dura e que dera que fosse contra os seus inimigos, mas eu vou te falar. Porque essa interpretação que virá contra o Senhor será expulso do meio das pessoas, a sua morada será com os animais selvagens, o Senhor comerá capim com os bois. Olha que forte você falar isso para o rei. Mas ele tem uma sabedoria que vem de Deus. Ele aguarda o momento certo, uma postura de um filho de Deus, uma postura daquele que está em Cristo, uma postura daquele que conhece a palavra, uma postura daquele que às vezes não sai por aí falando os quatro ventos, de forma aleatória, mas a postura de quem consegue interpretar a realidade, interpretar esse mundo tenebroso que nós vivemos, interpretar e entender com a sabedoria que vem do alto o coração de uma pessoa, quando ela compartilha com você um pecado que aos seus olhos é algo assim terrível, algo que ela cometeu no seu passado,
algo que a perturba dia e noite, algo que lhe traz visões, algo que dia após noite ela perde o sono. Mas como filhos de Deus, nós devemos buscar sabedoria que vem do alto, para alcançar esse coração, para falar a verdade, mesmo que seja essa verdade dura. Queria eu que fosse para os seus inimigos, ó rei Nabucodonosor. Mas não é. A interpretação desse sonho é para você. Você vai comer capim junto com os bois. Será molhado pelo orvalho. Passarão 7 tempos até que o rei reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos, sobre o mundo. E Ele dá a quem quer. Essa é a postura de um filho de Deus, como vemos nessa palavra. No terceiro bloco, então, nós vamos ver agora a prepotência humana e o juízo de Deus. Olha só a partir do verso 28, gostaria que você acompanhasse comigo. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passaram 12 meses, então vocês percebem que quando nós lemos, nós temos que perceber esses estágios. Dizem alguns que entre o capítulo 3 e o capítulo 4 também passam ali 20, 30 anos. E agora nós temos então do verso 28 para o verso 29, o que aconteceu, a interpretação do sonho, passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do Palácio Real, a cidade de Babilônia, o rei disse: não é essa grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu e disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: esse reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, a sua morada será com os animais selvagens, você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas, começou a comer capim como os bois, o seu corpo foi molhado pelo orvalho, até que lhe cresceu os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das árvores. As garras das aves. A prepotência humana e o juízo de Deus. E aqui eu quero dividir isso em 2 partes. Primeiro, a prepotência humana, e nós temos pelo menos 3 elementos. Primeiro dela, a arrogância. Na prepotência humana, nós percebemos a arrogância desse rei. Passados 12 meses, quando ele estava passando pelo palácio, no terraço real, e Babilônia, historicamente, se acham apenas as suas ruínas, mas pelo que conta e acham os arqueólogos, era algo fantástico, assim, algo que, uma das maravilhas do mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então ele estava andando e falou: olha, não é essa grande Babilônia que eu construí para a casa real. Ele tinha esquecido já da profecia, Ele tinha esquecido dos sonhos, estava num outro momento da vida, Oh, que beleza aí, ó. Eu que fiz tudo isso, com meu grandioso poder. E para a minha glória. Então, essa não é a grande Babilônia que eu construí. Queridos, dia após dia, nós devemos tomar cuidado com a arrogância. Nós somos tendenciosos a serem arrogantes. Nós somos tendenciosos a achar que nós fazemos. Nós somos tendenciosos a achar que fazemos melhor do que todo mundo. Mas temos que pedir misericórdia do Senhor e buscarmos no Senhor a humildade como a de Cristo, que sem usurpação não quis ser igual a Deus, mas antes disso se esvaziou-se de si mesmo e na forma humana habitou entre nós. Então nós devemos ser bons sim em coisas, não nos nega também buscarmos ter talentos e aperfeiçoarmos nossos talentos, nossos dons, sermos os melhores em algumas áreas. Isso não é arrogância. Mas arrogância é acharmos que fazemos com o nosso próprio braço. Acho que dos últimos 20 anos que eu sou pastor, um dos sermões mais difíceis de fazer foi esse. Só pela graça do Senhor. Ele é um texto muito denso. E Deus foi ministrando no meu coração já há uns 10, 15 dias. E ao chegar e falar essa parte desse texto, dessa composição, é algo que, dado por Deus apenas. E que saia de nós todo esse espírito que não pertence, de olhar as coisas que fizemos e nos gloriarmos.
Segundo elemento da prepotência humana, a própria prepotência. Com meu grandioso poder, diz o verso 30. Ele está olhando o seu jardim, o seu palácio, e fala: olha, eu fiz tudo isso com as minhas próprias mãos, eu construí isso para a casa real, vai se perpetuar na história a minha descendência, e eu fiz isso com o meu grandioso poder, eu que fiz. Tem um pessoal por aí que fala: eu que fiz. Tinha uma piadinha de alguém que falava: eu que fiz, falava um negócio de um viaduto, de uma ponte, de uma estrada, sei lá, ele falava: eu que fiz, né? Às vezes nós somos assim, nós sempre falamos: eu que fiz, mas na verdade, que seja o Senhor sempre em nossas vidas. E por fim, a prepotência humana, ela está caminhando também com a altivez. Olha só o que diz o verso 30, o finalzinho: para a glória da minha majestade. Para a glória da minha majestade, assim disse o rei, ao olhar tudo aquilo que ele estava fazendo. E ao findar isso, vem o juízo divino. E aqui esse texto é muito claro e muito interessante, que ele demonstra todo esse seu ser, toda essa sua prepotência, e de imediato, então, passados 12 meses, vem o juízo divino. Enquanto o rei ainda falava, veio a palavra, uma voz do céu que dizia: o rei Nabucodonosor se anuncia o seguinte. Então, os elementos do juízo de Deus: primeiro, a epifania, que é o aparecimento de Deus, o falar de Deus, aquilo que vem o sobrenatural ministrar ao nosso coração e ao coração desse rei. Um dia isso aconteceu com você na sua conversão. Você foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz. Você estava morto e você morto em nossos delitos e pecados, mas Cristo, pela sua graça, pela sua maravilhosa graça, pela sua graça irresistível, nos alcança. Esse é o seu momento, esse é o meu momento, e esse foi o momento desse homem, quando a voz do céu fala: a você, rei Nabucodonosor. Segundo elemento do juízo divino, o juízo, mas também o escape. Ele fala: olha, você será expulso do meio das pessoas, a sua morada será com os animais selvagens, você comerá como capim com os bois, e passará 7 tempos. Então está aqui o juízo sobre a sua vida. Deus tem sido misericordioso, mas devemos nos aproximar sempre da sua graça, para que o juízo de Deus não venha sobre nossas vidas. Não é para você sair daqui com medo, nem sairmos daqui temerosos por isso, mas sim compreendendo aquilo que o Senhor quer. Que Deus tem ministrado aos nossos corações, ao seu coração e ao coração da nossa nação, mas no tempo certo vem o juízo de Deus. E sobre a vida desse homem veio. Mas tem um escape. Deus é tão gracioso que Ele, ao mesmo tempo que Ele dá o juízo, mas Ele também dá o escape. Até o momento em que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre todas as coisas. E aí o verso 23 vem o cumprimento da sentença do juízo divino. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre o rei. Ele foi expulso do meio das pessoas. Começou a comer capim como os bois, e seu corpo foi molhado pelo orvalho, até que crescesse os cabelos como penas de águias, e as suas unhas como as garras das árvores. Esse foi o cumprimento do juízo de Deus sobre a vida desse homem. Então nós temos 3 blocos. O primeiro bloco, o convencimento, um processo de conversão. O segundo bloco, a postura de um filho de Deus quando recebe uma palavra e assim tem que se posicionar. O terceiro bloco, a prepotência humana, que mesmo ouvindo a palavra depois de 12 meses continua orgulhoso, e o juízo de Deus. Mas no quarto e último bloco, e assim eu fecho com vocês, está no verso, a partir do verso 34, se você quiser acompanhar comigo, você que está com sua Bíblia aberta, vemos o arrependimento que agrada a Deus. Olha só o verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz com o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo
engrandeço e glorifico o Rei do céu. Aleluia! Porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Glória a Deus pela vida desse rei, glória a Deus pela sua vida, e que seja assim sobre nossas vidas, sobre nossas casas, o reconhecimento, o arrependimento que vem de Deus. O arrependimento que agrada ao Senhor. E aqui eu vejo alguns elementos nesse arrependimento. Eu quero dividir ele em duas partes. Primeira coisa, o arrependimento traz cura. Alguns estudiosos dizem que esse rei pode ter sofrido de uma doença mental. Algo que atingiu, e que há alguns relatos que falam sobre algo parecido. E por ser o imperador, as pessoas o separaram, deixaram ele meio resguardado, mas foi cuidado ali, e depois ele se restabelece. Isso, digamos, a ciência, a arqueologia tenta explicar. Mas o que eu vejo nesse texto é a ação de Deus em coisas que às vezes nós não conseguimos explicar na nossa vivência, em pessoas que estão ao nosso redor. E que naquele determinado momento esse rei foi descompensado dos seus juízos. Perdeu toda a sua glória. Foi pastar como um boi selvagem. Seus cabelos cresceram, suas unhas pareciam garras. E ele passou esse tempo, porque ele, como nós falamos, com Deus não se brinca. E ele viu tantas coisas de Deus acontecendo, tantas coisas maravilhosas. E você viu que os textos anteriores, tanto no capítulo 3 agora, ele fala: agora eu faço um decreto para que todos sigam. Agora eu faço um decreto para que você volte. Mas aqui há nesse relato, dizendo que o próprio rei fala assim, que eu levantei os olhos. Agora eu quero que todo mundo também possa entender isso. Eu levantei os olhos ao céu e recuperei o meu entendimento. Então aqui há uma cura sobrenatural dessa realidade espiritual maligna que esse homem vivia. Então, o arrependimento que agrada a Deus traz cura. Eu não sei a sua história, eu não sei o seu passado, mas se arrependa. Se arrependa e receba a graça de Jesus. Se arrependa e receba essa graça incondicional, esse amor imensurável. Isso que nos faz um pecador desgraçado para alguém amado, incondicional e mergulhados na graça do Senhor. E por fim, o arrependimento que agrada a Deus é um arrependimento que gera gratidão, louvor e glorificação. Olha só o que diz o texto, né? No verso 34. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos dos céus, recuperei o meu entendimento. Então eu bendisse o Deus Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E o verso 37, agora eu, Nabucodonosor, não faço mais decretos, não faço mais determinações, não mando que o povo possa adorar o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Daniel, mas agora eu, Nabucodonosor, louvo e engrandeço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Vamos ficar em pé. E nessa manhã eu quero te chamar a essa realidade, a entender esse texto de Daniel, capítulo 4, de forma muito especial, Deus se revelando na história, de forma muito especial, Deus se revelando na nossa realidade. Mas nós como igreja temos que nos posicionar, nós como igreja devemos ser levados ao arrependimento, nós devemos abrir o nosso coração, sim, porque esse arrependimento gera cura, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você que veio aqui, você que acompanha pelas mídias sociais, o arrependimento verdadeiro de Deus gera cura sobre sua vida, porque esse homem estava comendo capim com os bois, foi cortado do seu reino, foi para a sarjeta, mas ele olha para os céus e recobre o seu entendimento. Ele é curado e restaurado, e a sua dignidade é dada novamente. E aí nós vemos a imagem de Cristo, quando o filho pródigo, que somos nós,
que pegamos a herança, que gastamos. E ali é outra imagem de Cristo. Quando ele vem, o Pai corre para ao seu encontro e o abraça. E traz dignidade, anel no dedo, sandália nos pés, vestes novas. Pega o bezerro cevado, vamos comer, nos alegrar, porque esse meu filho que estava morto reviveu. Esse rei que estava morto, comendo capim com os animais, como um boi selvagem, reviveu para a glória de Deus. E se ele tivesse, ela ia cantar essa canção junto com a gente. Porque dele, por ele, Declare isso. Para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a para sempre, amém. Eu preciso orar por você. Onde você está? Quero chamar toda a igreja a fechar os seus olhos. Se essa palavra falou o seu coração de forma muito especial, e você fez uma retrospectiva, em algumas coisas você se identificou com esse relato do livro de Daniel, com essa palavra viva, Deus nessa manhã quer arrependimento, porque Ele quer gerar cura, louvor e adoração na sua vida. Aí onde você está, quero te convidar a colocar a mão no seu coração e a levantar a sua outra mão, estender as suas mãos aos céus e falar: Senhor, Senhor, eu me arrependo. Apenas isso. Repita o seu coração, fale com Deus: Senhor, eu me arrependo. Pai, louvado seja o Senhor, Deus, por cada vida, Senhor. Louvado seja o Senhor por cada um, Pai, que nesta manhã, juntamente comigo, Pai, num texto tão especial, um livro tão denso, algo tão de Deus, né, do Senhor mesmo para nossas vidas, que o Senhor nos deixou na Tua palavra, que é o livro de Daniel, que é esse capítulo 4, mas é uma realidade, Pai, que nós vemos tanto, ó Deus, é uma realidade tão humana, Pai, que nos empurra para isso, de conhecer o Senhor, de às vezes brincar com Deus, de estar num processo apenas de convencimento, Deus. Pai, que não venha o juízo como esse sobre nossas vidas, tenha misericórdia, Pai, mas que nessa manhã haja salvação em Cristo Jesus, porque com os lábios declararam, Pai, o arrependimento, e esse arrependimento nessa manhã eu creio que vai trazer cura, Senhor, vai trazer o apagar de visões e sonhos do passado. O Senhor vai jogar no mais profundo dos mares o nosso pecado, a nossa dor, a nossa angústia, o nosso eu. E o arrependimento vai trazer louvor, glorificação, adoração ao Senhor, porque Ele, a glória, porque a Ele, a glória, pelo século dos séculos. Amém.